Bom dia! Vamos ali para mais nosso momento reflexão. Achei ali uma frase tão interessante e eu queria compartilhar com vocês. É sobre uma verdade simples da vida e da fé. Da fé, seja ela de que maneira for. Mas nós estamos falando de fé. Aí ninguém colhe algo diferente daquilo que planta, no seu dia a dia, da maneira que trabalha, que projeta os seus propósitos e quer verdadeiramente um resultado ali que não pode fugir daquilo que acertou todos os dias ou de maneira conclusiva, já depositou a plena certeza de que sairia daquela forma. Aí nós vamos também lembrar que nós, quando falamos que somos sementes, nós vamos assim imaginar, mas o que faz uma semente? Quem é que verdadeiramente semeia, ou nós mesmos, quando estamos semeando ela, o que nós tentamos adquirir através dela? A semente, no seu propósito específico, ela traz consigo a certeza de que essa planta, ela já existe, e uma vez que ela existe, ela é espalhada em vários lugares, inclusive em uma terra fértil. E essa terra fértil produz vida para nós. Vida esta que lá no comecinho da nossa reflexão, nós já conseguimos traduzir que ela é uma vida produtiva. Porque mantém ativo um equilíbrio de tudo aquilo que ela precisa. Que é cuidados especiais, ser bem regada, alimentada de todo o nutriente necessário para que ela cresça de forma saudável. E crescendo, nós vamos olhar para ela e ver que o que nós depositamos nela de confiança, porque verdadeiramente ela traria para nós um lucro real daquilo que nós precisamos para nós continuarmos a nossa verdade acerca daquilo que plantamos. Aí nós vamos continuar onde o contexto ele vai trazer a clareza daquilo que verdadeiramente essa semente arremete para nós, né? São escolhas, colho eu os frutos daquilo que eu plantei, e se eu reguei sementes de amor, eu sinceramente vou olhar para mim, para aquele resultado real da semente, crescendo, brotando, produzindo seus frutos, e vou desejar todos os dias repetir do mesmo jeito o que? Esse pré-requisito ativo que faz com que essa planta ela venha a crescer. Aí não adianta nós pedirmos mudança e continuar vivendo do mesmo jeito. Porque semente igual sempre dá o mesmo resultado. É um outro ponto interessante da frase. Aí me chamando a concluir ela de maneira que eu venha entender que quando o contexto específico do texto ele quer traduzir para mim que as mudanças elas precisam em nós e para nós acontecer. Mas de que forma? De maneira que eu mude a minha visão, ou no mínimo o terreno específico onde eu já sou acostumado, onde eu acho que eu poderia ver que só ali pode acontecer algo, ou seja, o brotar daquela planta, daquela semente que foi ali jogada. Aí como eu vou calcular essa rota de maneira que eu vou contemplar o funcionamento real daquilo que só a clorofila
daquilo que só a fotossíntese, daquilo que todo o processo legal de crescimento da planta vem através do ambiente onde ela foi regada. Mas o que tem a ver essas substâncias ativas na planta com mudanças? Verdade. A planta, uma vez que ela foi enraizada, ela não sente falta de nada disso porque é próprio dela. Mas no contexto real de crescimento, tem que ser bem cuidada para se manter viva. Nós estamos falando de um cuidado específico. Ou seja, o seu dono, uma vez que plantou, ele tem responsabilidade de analisar como está o seu crescimento, se está progredindo. E uma vez que não progride, aí é que a frase ela nos convida a olhar com outros olhos aquele ambiente. Mas de que forma que aquele ambiente ele não é saudável para mim ou para a plantinha que está a crescer? É porque verdadeiramente temos que analisar a terra, que no seu bom propósito foi analisada, estudada de maneira bem detalhada, a ponto de o resultado ser o dos melhores. Aqui cresce mesmo. Mas se a plantinha ela não conseguiu se adaptar, ou a adaptação causou uma má reação, aí nós vamos lembrar de quê? Nós vamos lembrar de remédios que talvez foram colocados de maneira inadequada ou sem prescrição do dono ou daquele responsável que vem analisar para sinceramente perceber se ela não tem uma contraindicação ou, por que não dizer, até mesmo uma alergia, a mesma do ser humano. Não, essa plantinha ela não combina ser alimentada desta forma, ou ser medicada com aquele estimulante ou suplemento ativo, alguma coisa do tipo, por que não dizer um aditivo específico que vem estimular ela a desenvolver, ou melhor, percebermos o seu desenvolvimento. Então, nós vamos concluir quanto àquilo que a frase quer traduzir para nós, é que a mudança, ela só se torna promissora em nossas vidas, ou por que não dizer, uma planta em especial que foi o exemplo legal daquilo que nós estamos ou acabamos de ler, é que, sinceramente, nós temos que ser fiéis à nossa jornada. Aquilo que a gente planta todos os dias. Por quê? Porque quem conhece a sua plantação não tem como ser outro senão o dono. O dono fala por si só daquilo que ele cuida. Se eu não cuido da minha planta, não tem como eu saber se ela está crescendo, está desenvolvendo, se a água que ela está verdadeiramente servindo de nutriente para ela, faz bem, faz mal, ou coisa dessa natureza. Uma coisa é verdade. Para que eu seja bem alimentada e possa crescer de forma saudável, naquilo que o meu responsável se habilitou todos os dias a fazer, é eu ser sincera comigo mesma. Eu, ser humano, como em comparação uma plantinha que brota, que cresce, que desenvolve e vai produzir os seus frutos. Não tem como ser diferente daquilo que a natureza, lá no seu habitat, reage ou se depara, porque são as mesmas reações. A diferença é que o homem, ele é racional naquilo que ele aciona piscas alertas para o seu próprio desenvolvimento. A plantinha, por sua vez, não. Ela precisa de alguém para cuidar, para zelar dela e não deixá-la morrer em um ambiente real onde ela está sufocada. Aí nós vamos abrir vários leques para outros tipos de situações, aí a gente vai prolongar uma pequena frase onde o resumo de todo o contexto dela
É eu trazer para minha vida aquilo que é prioridade para mim, ou que melhora, no mínimo, a minha estima, ou por que não dizer a minha autoestima. Uma plantinha bonita, saudável, uma plantinha que atrai olhares e alguém muitas das vezes deseja para si, é porque ela é bonita. Gente, que planta linda, é só um exemplo. Nossa, é a coisa mais linda essa plantinha. Mas é porque ela é bem cuidada. Dificilmente você vai ver alguém se agradando daquilo que não chama atenção. Aquilo que chama atenção verdadeiramente só atrai olhares porque alguém decidiu cuidar para si, zelar para que não houvesse decepção. Aí o dono, por sua vez, quando ele ouve um elogio, nossa, que horta linda, nós vamos se deparar com uma realidade daquilo que somente um bom tratamento ou um cuidado que aquela planta teve ao longo do seu processo de desenvolvimento se tornou visível. E isso é importantíssimo. Então, tenhamos em mente que nesse momento de reflexão sobre as mudanças de ciclos na nossa vida, ou a fase que a gente vive, que se torna perceptível essas mudanças que trazem consigo resultado de escolhas ou escolhas mal feitas, que acarreta em nós um sobrepeso ou um peso a mais daquilo que a gente não suporta e acaba nos sufocando, é porque, infelizmente, nós fomos abandonados ou deixados de lado pelo nosso dono, né? Nós estamos falando, entre aspas, de plantação daquilo que, sinceramente, por descuido, a gente viu ficar ali jogado e deixado de lado. Uma vez deixado de lado, essa planta, ela não tem como nós percebermos que ela esteve o quê? Recebendo os devidos cuidados. E aí nós precisamos salientar o fato do quão importante é para nós seres humanos cuidarmos de nós mesmos, daquilo que nos eleva, daquilo que nos melhora, daquilo que, uma vez eu sendo responsável por mim, consigo atribuir de vitamina, de suplemento, de cálcio, de potássio, de nutriente que verdadeiramente fortalece e traz saúde para o meu organismo. E quando eu falo de organismo, eu falo em todos os aspectos. Eu falo no contexto externo, eu falo no interno, e aquilo que verdadeiramente proporciona vida para mim. Ou seja, tenhamos boas escolhas daquilo que só uma mente saudável, purificada de todo e qualquer veneno que queira vir contra nós para tentar nos envenenar, não consegue sabotar. Então nós acionamos ali a necessidade de buscar na fonte certa aquilo que faz nós continuarmos andando em linha reta. Linha reta com aquilo que verdadeiramente nos transforma, nos evolui e revoluciona as nossas vidas. Ou por que não dizer uma planta que alguém cuida, e por cuidar, ela sinceramente, no seu contexto real e geral, chama a atenção, e não somente chama a atenção, como alguém se agrada, ou nós mesmos, por fim, temos satisfação. Então, que nós venhamos nos satisfazer daquilo que a vida nos permite viver, e com sabedoria nos equilibrarmos naquilo que ela permite a gente mesmo fazer. Se cuidar, se amar em primeiro lugar, e valorizar as oportunidades que temos de demonstrar
carinho com nós mesmos. Porque uma vez que eu me amo, uma vez que eu me respeito, uma vez que eu dou limites para aquilo que é veneno para mim, não tem como me sufocar. Não tem como me fazer mal. E é por isso que a verdade simples da vida, como lá no começo da reflexão, é você se amar. É eu, Deusilene, me amar. É nós nos amarmos. Porque quem tem amor, cuida. Quem tem amor, ele zela. Quem tem amor, protege. Aí é o princípio ativo de toda plantinha que se desenvolve. E uma vez desenvolvida, ela tende a melhorar de vida ou abençoar outras vidas. Porque ela, além de, no contexto real planta, ser consumida, seja para qualquer propósito a ser designado, ela sinceramente tem um intuito real de chamar a atenção para, na sua cosmovisão, não deixar nenhum projeto bloqueado. Seja ele em todo particular ou envolto um coletivo que abrange vários aspectos reais que pode cultivá-la e trazer o quê? Uma boa aquisição para aquilo que é preciso. Tá ok? Tenhamos assim um bom dia maravilhoso e amamos mesmo, querido, porque vale a pena nós nos cuidarmos e amar aquilo que de mais especial nós podemos ter para nós conseguirmos sermos verdadeiros com nós mesmos. Por isso, se ame e se cuide. E quanto às escolhas da vida, com sabedoria, você não é sufocado mesmo. E uma vez sufocado, só em um ambiente adequado você consegue se estabelecer, no mínimo, com vida. Bom dia.